Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok, capítulo 36. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Surro ficou imóvel, encarando um grupo de demônios. Seu olhar penetrante se fixou em Mermu, avaliando-o em silêncio. E de sua sombra, Beirut emergiu. Jovem monarca, o poder mágico deste aqui. Eu sei, interrompeu Surro, sua expressão inabalável. Eu consigo sentir. Suas habilidades sensoriais aguçadas haviam se tornado ainda mais afiadas, permitindo-lhe medir instintivamente o poder de Murmu. A força do demônio era comparável à de um caçador de rank A, equivalente a Randolph, o formidável inimigo com quem já havia lutado no calabouço do campo da pirâmide. Essa simples constatação foi suficiente para fazer a postura de Surro mudar sutilmente, cerrando o punho. Havia um motivo para a Associação dos Caçadores ter encarregado a Guilda Ceifador de limpar aquele calabouço. Foi por isso que ele se infiltrara na equipe de escavação, para descobrir a verdade por trás das operações Stardust. Se a investigação da Associação sobre Li Mansung se intensificasse, obter informações sobre o apóstolo através dele se tornaria ainda mais difícil. Seu olhar voltou para Murmu. Onde está o apóstolo? O demônio o encarou com frieza divertida, inclinando a cabeça como se o estivesse avaliando. Então, assim como o apóstolo caça o homem da máscara negra, você está caçando o apóstolo? Murmurou Mermu. Sem aviso, tentáculos do demônio chicotearam pelo ar, um deles se enrolando firmemente no tornozelo de Surro. Os lábios de Mermu se curvaram em um sorriso cínico. Você encontrará o apóstolo em breve. Mais tentáculos avançaram contra Surro, torcendo-se como serpentes vivas. Mermu disse: porque antes de entregá-lo a ele vou quebrá-lo tão completamente que você não despertará do coma em que o colocarei. Ainda assim, Surro permaneceu imóvel, indiferente aos tentáculos que o apertavam. Deixe-o tentar, disse com calma. Você acha que só porque seus tentáculos estão enrolados em mim, não posso me libertar? Mermu riu, apertando ainda mais sua força. Agora que o capturei, não há escapatória, meu poder é absoluto. Surro soltou um suspiro lento e revirou os olhos. Poder absoluto, repetiu com ironia. Por um breve instante, sua mente viajou para o passado. Os brutais treinos sob o olhar vigilante de Amit. Ainda conseguia imaginar a figura imensa de Amit pairando sobre ele, braços cruzados em aprovação silenciosa. Impressionante, dissera Amit, acenando. Não esperava que concluísse meu treinamento sozinho em apenas 5 dias. Naquela época, Surro, sem camisa, havia levado seu corpo ao limite. Músculos esculpidos em sua melhor forma. Mas apesar dos elogios, a exaustão o dominou. Suas pernas cederam, e ao cair lágrimas de puro alívio brotaram em seus olhos. Gray, Boo e Essel estavam por perto, observando em silêncio. Já Amit havia sorrido. Você ficou forte, jovem monarca. Mesmo agora, essa lembrança ressoava na mente de Surro. Todos aqueles pontos de atributos ganhos em missões diárias, investidos em força, tinham valido a pena. Sem falar no aumento adicional que havia adquirido. Nova habilidade adquirida. Força aumentada em 20%. A notificação mal desapareceu e seus aliados já trocavam olhares. O peso de seu crescimento era evidente. Emmett então declarou com convicção: direi isso agora. Você é o humano mais forte que já encontrei. De volta ao presente, o som de carne rasgando arrancou Surro de suas memórias. Os tentáculos de Mermu haviam sido dilacerados, espalhando-se pelo chão em restos ensanguentados. Os olhos do demônio se arregalaram em choque. Seu aperto inquebrável havia sido completamente destruído. O que é você? Rosnou Mermu. Surro não respondeu. Calmamente, retirou os últimos pedaços dos tentáculos que ainda grudavam nele. Seu poder, uma força esmagadora de 120 pontos em atributo físico, emanava de seu corpo. Então, em um piscar de olhos, ele se moveu. Rápido como um raio, fechou a distância, golpeando com o punho o rosto de um dos subordinados demoníacos de Mermu. A criatura voou inconsciente antes mesmo de tocar o chão. Antes que o segundo demônio pudesse reagir,
Surro girou o corpo e aplicou outro golpe devastador. O segundo caiu com a mesma facilidade. Mermu mal teve tempo de entender o que acontecia quando Surro voltou a encará-lo com seu olhar penetrante. Vou perguntar de novo. Num instante, já estava diante de Murmu, a poucos centímetros de distância. Onde está o apóstolo Itarim? O demônio, abalado pela velocidade e domínio absoluto de Surro, cerrou os punhos. Seu orgulho não o deixaria ceder tão facilmente. Com um rugido desafiador, lançou um poderoso soco contra ele. Nem pensar que vou dizer. Surro não se moveu. Seu rosto permaneceu impassível ao segurar o golpe com facilidade. Sua mão apertou a cabeça de Mermu, os dedos se cravando em seu crânio. Uma calma arrepiante tomou conta dele. É mesmo? Sem hesitação, Surro exerceu sua força esmagadora e arrancou a cabeça do demônio de seu corpo. Segurou o crânio ainda intacto em suas mãos, os olhos de Mermu ainda arregalados em choque. O corpo sem vida caiu ao chão. Mas Surro não havia terminado. Desembainhou sua lâmina e, impiedosamente, desferiu uma sequência de cortes, reduzindo o cadáver a pedaços. Mesmo em morte, a consciência de Mermu persistia dentro de sua cabeça arrancada. Um profundo desconforto rastejou por sua mente. O quê? O que é essa presença aterrorizante? O pressentimento sinistro que emanava de Surro o fez estremecer. Surro inclinou a cabeça. Vou conseguir minhas respostas, fale você ou não. Dizendo isso, lançou a cabeça em direção a Beiru. Hora do lanche. Enquanto a cabeça de Mermu girava no ar, seus últimos pensamentos emergiram. Apóstolo, não viverei para ver sua obra-prima, mas graças a você, eliminamos a família Leiter, os traidores da raça demoníaca. Antes que pudesse pensar mais, as mandíbulas de Beiru se fecharam. O som de ossos estalando ecoou pela câmara enquanto a besta das sombras devorava a cabeça inteira. Beiru lambeu as garras. Resistente, mas um pouco duro. Enquanto isso, no fundo do calabouço das sombras, Essel de repente sentiu uma estranha sensação percorrer seu corpo. Piscou confusa, mexendo os dedos. O quê? O que é isso? Meu corpo parece mais leve. De volta ao calabouço, Beiru limpou a boca enquanto Surro lhe perguntava com urgência. Descobriu algo sobre o apóstolo Atarum? Beiru suspirou profundamente antes de responder. Este demônio via o apóstolo como uma espécie de figura radiante. Além disso, não conseguia extrair muito de suas memórias. Na mente de Surro, era mais um beco sem saída. Sua única opção agora talvez fosse obter informações diretamente de Li Mansung. Mas antes de enfrentá-lo, precisava evacuar as pessoas do calabouço. Enquanto isso, o apóstolo Itarim também ficou subitamente inquieto, pois sentiu a presença de um demônio desaparecer de repente. E sabia que não havia sido a associação dos caçadores a responsável por isso. Agora, toda a equipe de ataque havia alcançado o portão da sala do monstro-chefe do campo de Pugield, ao qual Li Mansung se referia. Na mente de Mirro, havia decepção, pois não encontrou nenhuma prova incriminatória contra Mansung durante o caminho. Ela ainda acreditava que existia uma fábrica de Stardust dentro do campo de Paju. Mansung, por sua vez, sorria satisfeito, percebendo a confusão de Mirro com a falta de indícios. Graças ao sucesso em esconder a verdade dela, comunicou telepaticamente ao apóstolo que deveriam cancelar o plano de lavar o cérebro dos caçadores, já que seria melhor se o dia terminasse sem problemas. Mas o apóstolo Atarum não pareceu satisfeito com o que Mansung dizia e deixou claro que não concordava. Enquanto Mirro olhava para trás, refletia se aquilo que buscava estaria escondido em alguma ilha. Também cogitou que talvez precisasse verificar o local novamente, após derrotarem o monstro-chefe. Assim, liderou o grupo da investida e declarou que era hora de entrarem na sala do monstro-chefe. Mas Li Mansung não conseguia sair do lugar. Chocado e horrorizado, olhou apenas para o apóstolo e perguntou o que ele estava fazendo. A visão do apóstolo Itarum escureceu diante dele, recordando o que já havia dito. Planejava converter todos os membros do grupo em seguidores. E parecia que Mansung também estava na lista, pois Itarum o apunhalou pelas costas com um cristal amarelo de Itarum, feito de Stardust purificado. Enquanto o cristal se cravava nas costas de Mansung, o apóstolo explicou que alguém escolhido para se unir a eles precisava ter certo valor.
e mencionou ser estranho ter se deparado com a proposta de Mansung ao segundo fragmento sobre a solicitação de um caçador Rank A para matar um caçador Rank S. Em seguida, Itarum aproximou-se de seu ouvido, dizendo que precisava usá-lo para chegar perto de Limigu. Ao ouvir isso, Mansung foi tomado pelo nervosismo e medo, mas rapidamente encontrou coragem em sua fúria extrema ao ouvir o apóstolo falar sobre caçadores de Rank S. Ele gritou furioso que jamais permitiria ser controlado por alguém como ele. Mas de repente, não conseguiu mais se mover. Ao erguer os olhos, ficou chocado com o que viu. Tudo o que pôde fazer foi encarar a intensa luz que emanava do símbolo em chamas acima dele. Uma voz lhe dizia para obedecer de acordo com a vontade do Supremo. A presença o dominou por completo. De súbito, silenciou-se, e sua visão escureceu como se tivesse perdido a humanidade. Logo após, o apóstolo aproximou-se e colocou a mão em seu ombro, em gesto de aprovação e apreço. Ele apenas sorriu de alegria, pois o que desejava ainda aconteceria, especialmente agora que um halo de Itarim surgia sobre a cabeça de Mansung, indicando que estava sob seu controle. O próximo alvo de Itarim era Miho.